Olá, eu sou a Luísa e esse é o Lu Entrevista. Hoje eu vou entrevistar o Frederico Fajardo, da Fred Tour. Ele vem lá de BH e vai contar histórias muito bacanas e muito emocionantes pra gente. Fiquem ligados! Então, Fred, queria que você se apresentasse pra gente, seu nome, sua empresa, seu cargo. Sou da Fred Tour, Frederico, tenho 29 anos de Fred Tour e mais 2 anos que eu trabalhei na Suécia. Sempre fui apaixonado pelo turismo. O turismo está na minha veia. Faz parte da minha vida. Eu durmo turismo, acordo turismo, como turismo e namoro com turismo. Então, tudo é do turismo para mim. Realmente é uma coisa que está naturalmente em mim. É difícil de explicar. Sempre desde pequeno fui apaixonado com aviação, comecei com aviação e achava aquilo maravilhoso. Eu lembro que do pátio da escola, a quantidade de voos era muito pequena naquela época, né? Eu estou com quase 50, né? 50 anos aí. Então eu lembro que passava o avião, eu falava assim, esse voo é da Varig, é o número do voo tal, que está indo para tal destino. Eu sabia qual da direção do voo. É muito louco. Que maravilhoso! E eu tinha 10, 11 anos. Muito louco, que né? Incrível, então, que incrível. Então isso tudo faz parte da minha vida do turismo. E nesses anos todos de turismo, você tem ideia de quantos países você já visitou? Olha, já na minha contagem dá mais ou menos uns 135, 140, essa média. É mesmo? Muita coisa. Loucura. Que máximo. E tem algum lugar que você ainda não foi, mas você gostaria de ir? Tem, e que eu não entendo porque até hoje não fui, que eu amo safari, e eu não fui a Ruanda ainda, para ver os gorilas, até hoje. Gorila. E onde é que é o lugar que você sempre dá um jeitinho de voltar? A sua cidade, Londres, Nova York, né, e Bangkok. E me conta um pouquinho, você falou que quando você tinha 10, 11 anos, você gostava de ouvir, de saber os aviões e tal na escola. Para onde você viajava na infância? Na infância eu ia muito ao Rio. O Rio pra gente é referência por causa da família. Então, era uma viagem familiar, mas ao mesmo tempo de lazer, porque tem praia que para mineiro é excepcional, né? Então a gente ia muito pro Rio. A gente ficava muito naquela época em Copacabana, que a gente tinha apartamento lá, aquela coisa toda de família, né? Era muito legal. Eu adorava. E Fred, você é um grande embaixador do Virtuoso no Brasil, né? Explica pra gente, pra quem não sabe o que é o Virtuoso. Há muitos anos atrás, tudo ligado ao turismo de luxo. O primeiro nome deles foi API, que era um conglomerado que era mais ligado a cruzeiros marítimos. Isso foi mudando e com 22 anos atrás eles mudaram para o nome Virtuoso. O Virtuoso ele é um marketing muito poderoso. Engloba hoje mais de 1.400 hotéis, praticamente todas as grandes cadeias de cruzeiro, serviços, on-sites locais, que são os famosos DMCs, que dão apoio local em qualquer lugar do mundo. É uma empresa que busca um relacionamento nosso com o hoteleiro, com o cruzeiro marítimo, com o DMC local, para a gente ter um relacionamento muito forte. Esse relacionamento ajuda a gente a trazer maior benefício e maior qualidade de serviço para os nossos clientes. Fred, a gente já viajou junto, né? A gente fez aquele fan trip maravilhoso para a Itália, que a gente viu o Papa, e eu sei que você é um gourmand. Me conta um pouco de qual é o seu restaurante predileto no mundo. É difícil, viu? Eu tenho muito restaurante legal nesse mundo. Tem muita coisa legal. Eu gosto da comida asiática, que você vai pela Tailândia fora, você tem milhões de restaurantes bons, excelentes. Eu gosto da comida de rua, inclusive, que eu acho que também é uma coisa super interessante. Em Bangkok, principalmente, você vai... Hoje tem pessoas muito famosas que ganharam até estrela Michelin, não precisa nem citar o nome dela aqui, mas que ficou famosa e tudo pela comida de rua. Mas eu adoro
um botequinho, uma coisa mais simples. Eu acho que ficar preso só a Michelin é fácil porque já foi designado. Então, eu sou pelo lado da descoberta. Chegar numa trattoria, no meio de um lugar lá qualquer em Roma, que você chega, não tem nada e ali você vai comer. Isso eu acho que é mais autêntico. Eu busco mais isso do que os famosos Michelin. Não é que eu não estou desprezando eles, não, de forma alguma. Claro. Eles já têm o treino, já tem tudo. Mas eu sou mais pela descoberta. Sempre. E tem milhões, são os mercados que eu adoro. Quanto mais confusão, melhor. Se tiver música ainda para dançar, melhor ainda. Assim que vai. Que delícia. E você, como um viajante tão escolado, o que não pode faltar na sua mala? Não pode faltar de jeito nenhum meus cabos de carregar celular, de jeito nenhum. Posso ir para qualquer lugar do mundo, tem uma sunga dentro. Porque se o hotel não tiver piscina, eu vou achar uma piscina, eu vou fazer qualquer lugar para nadar. Sempre eu estou procurando uma piscina, tem que ter algum lugar para nadar. Diz uma pessoa, assim, a pessoa mais interessante que você conheceu em alguma das suas viagens. Tem muitas, né? Sempre tem alguma coisa. Eu falo, no nosso meio do turismo de luxo, a gente passa a ter uma grande família. Né? A gente conversa, entra nos detalhes. Isso tudo faz a gente ter um approach com todo mundo muito grande. Isso, a gente torna-se amigo, a gente conta segredos e tudo mais. Eu acho que isso tudo... nossa, se eu fosse citar aqui, tem cada lugar, tem uma pessoa, tem sempre alguém que faz você emocionar, vamos dizer. É um guia que te leva num lugar que te mostra e fala, uau, como que ele sabia isso? E tudo. Então são tantas que eu acho que eu chamo hoje de grande família. É até difícil de citar isso. Isso tudo faz parte do nosso convívio, da nossa descoberta, das nossas experiências. E dentro dessas histórias emocionantes, você tem alguma história de algum cliente que tenha te tocado, que tenha sido bacana? Tem coisas muito legais. Tem coisas muito legais, tem coisas malucas, tem coisas que a gente ri, né? Tem muita coisa legal. Né? Então, muito interessante. Teve um grande evento que a gente fez para uma família no Lago de Como. Foi tudo muito legal, porque eram 80 pessoas para um aniversário do avô de 95 anos, no Lago de Como. Primeiro, praticamente todas as bagagens foram extraviadas na chegada a Milão. Com a Air France, chegou em Paris, esse container não embarcou no avião, que estavam com as malas de todo mundo. Aí, chegou em Milão, não tinha nenhuma mala. Aquilo todos entraram em pânico, né? E nós juntos, né? Isso foi uma confusão maluca. No final, um dia nós conseguimos essas malas. O avô quis uma coisa mais simples. Durante o jantar foi simples, mas fizemos uma queima de fogos no Lago de Como, uma das mais bonitas que já teve lá. E no final escrevemos o nome dele com fogos mesmo, perto daquela piscina que tem do Hotel Tremezzo, que foi ali. Foi muito legal, muito emocionante. Agora, uma outra coisa que eu fiz que para mim marcou como evento foi em 2004, nós fizemos o Carnaval da Mangueira. Então, nós criamos um mega camarote, que foi o setor 9 por inteiro. Eram para 1.000 pessoas. Então, eram embaixadores, eram tudo para ver a história da Estrada Real. Então, quem entrava no Sambódromo para ir para aquela região, a gente decorou o Sambódromo desde a entrada como tema da Estrada Real. Eu vivi de uma forma desde os bastidores, da criação, desde a música, do samba enredo, de tudo, das alegorias, das fantasias e tudo. É uma coisa única. E, Fred, para terminar a nossa entrevista, eu queria saber para onde você vai quando isso tudo acabar. Você já tem algum plano? Então, eu queria, na realidade, fazer uma volta ao mundo. Fazer uma volta com umas 8 a 10 paradas, para mostrar para os nossos clientes que ele já pode viajar. Então, eu poderia pegar uma dessas tarifas que tem volta ao mundo e fazer, por exemplo, Belo Horizonte, Lisboa, Lisboa, Paris, Paris, Londres, Londres, Moscou, Moscou, vai para Nova Delhi, de Nova Delhi para Bangkok, Bangkok, fazer uma rota ao redor do mundo e mostrando para todo mundo que está tudo tranquilo e que pode viajar.
Eu acho que isso seria a minha Que vontade. máximo! Amei essa ideia, amei. Conta comigo, simplesmente companhia. Então vamos junto. Passa aí por Londres e a gente se vê. Muito legal, Fred. Muito obrigada, querido, pelo seu tempo. Obrigada por ter participado aqui desse projeto, viu? Obrigado a você. Um beijo. Um beijão enorme. Dá um beijo nas meninas todas aí.